brother? Tô com medo de cair aqui, sabe? Pronto, pode ir. Não, mas tá bom. Traíra. Vai dar tudo Ninguém. certo. Gravando já, gravando, viu? Boa noite, Defende companheiros. o tempo todo, Ricardo. Boa noite, É. companheiros. Boa noite, companheiros. Declaro aberta nossa 35ª reunião ordinária do Rotary Clube Teresina Pissarra, no Rotário 2019-2020. Saudando a todos pela presença, os nossos convidados. Passa a palavra ao companheiro Ricardo Dias, nosso diretor de protocolo. Companheiros, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Acho que o meu microfone está fechado. Pronto, abriu aí. Não, está funcionando. Sejam todos bem-vindos à 35ª reunião ordinária do Rotary Clube de Teresina Pissarra, ano rotário 2019-2020. O Rotary Conecta o Mundo. Hoje, dia 3 de junho de 2020, iniciamos o expediente do protocolo, lembrando um pensamento de Paul Harris. Os maiores feitos conquistados pelo homem são o resultado do esforço conjunto do coração, da mente e das mãos trabalhando em perfeita harmonia. Em sequência, registraremos as datas comemorativas. Em seguida, destacaremos os aniversariantes da semana. Teremos também as informações rotárias com o companheiro Paulo Melo, o expediente da tesouraria com o companheiro Neto Carvalho, o expediente da secretaria com o companheiro Samuel Gonçalves, e teremos uma palestra com o doutor Ricardo Alágio com o tema O PIB do Piauí e as perspectivas econômicas pós-pandemia. E logo em seguida, o horário dos comunicados. E finalizaremos com a palavra do nosso presidente, Cláudio Rego. Contamos com a presença de alguns convidados em nossa reunião. Kleber de Deus e Márcio Braz, convidados do companheiro Ezequias Costa. Com a permissão da presidência, registramos as datas comemorativas da semana entre os dias 3 a 9 de junho de 2020. Hoje, 3 de junho, dia do administrador de pessoal, dia do escrevente, dia de cartório, dia nacional de educação ambiental, também o dia da bicicleta, dia 4 de junho, dia nacional da família na escola, dia do engenheiro agrimensor, dia 5 de junho, data nacional das Ilhas Seychelles, dia internacional da ecologia e do meio ambiente, dia 6 de junho, data nacional da Suécia, dia do fazendeiro, fundação do Lions Internacional em 1912, dia 7 de junho, dia nacional da liberdade de imprensa, dia 8 de junho, dia do citricultor, dia do oceanógrafo, e dia 9 de junho, dia nacional de Anchieta, dia do porteiro, dia do tênis do tenista e dia do protético. Neste instante, com a permissão da presidência, homenageamos os aniversariantes da semana entre os dias 3 de junho a 9 de junho de 2020. Temos poucos nessa semana. Temos o companheiro Joaquim Olegário, de Barros Almeida, no dia 9 de junho, e Camila Ribeiro Guimarães, filha do companheiro Edivan Mendes Guimarães. Passo a palavra para o companheiro Paulo Melo para as informações rotárias da semana. Abri aí o microfone do Paulo Melo. Alô, está aberto? Aberto. Boa noite, companheiros. Hoje eu vou falar um pouquinho para um assunto que eu já falei algumas vezes, e é sempre bom a gente relembrar, que são sobre as categorias de associados. E que sempre que nós vamos fazer as nossas autoapresentações, há muita divagação e complementos sobre a categoria de cada um. Então, vamos lá. Há duas categorias de associado no Rotary, que são representativo e honorário. Associado representativo é aquele eleito no clube para ocupar uma classificação de negócio ou profissional e que tem todas as obrigações, responsabilidades e privilégios inerentes à qualidade de associado, de acordo com os dispositivos dos estatutos e regimento interno de RI. Associados representativos podem ocupar qualquer cargo de dirigente no clube, servir o RI em nível internacional e devem cumprir todas as exigências relativas à frequência,
pagamento de cotas e recrutamento de novos associados. A categoria de associado honorário é válida por 1 ano apenas e deve ser renovada anualmente, podendo ser concedida a pessoas que tenham prestado serviços meritórios em prol da difusão dos ideais do Rotary. Associados honorários não têm o direito de propor candidatos a associados do clube ou de ocupar cargos de dirigentes e são dispensados da exigência de frequência, assim como do pagamento das cotas do clube. Vários chefes de Estado, exploradores, autores, músicos, astronautas e outras personalidades públicas já foram associados honorários de Rotary Clubs, como, por exemplo, os reis Gustaf, da Suécia, George VI, da Inglaterra, Balduin, da Bélgica, e Hassan III, do Marrocos, assim como outras personalidades, como Sir Winston Churchill, Albert Schweitzer, Charles Lindbergh, James Sibelius, Edmund Hillary, Thor Heyerdahl, Thomas Edison, Walt Disney, Bob Hope, Albert Sabin, Margaret Thatcher, Bill Gates e vários representantes americanos. Eram essas informações de hoje, companheiros. Muito obrigado. Fechado. Repete, Ricardo. Retorno a palavra ao presidente. Obrigado. Muito obrigado, companheiro Paulo, pelas informações rotárias. É muito importante a gente sempre reviver as categorias de sócios, até porque nós estamos sempre renovando. Então é importante para que os companheiros mais recentes eles vão se familiarizando com as categorias de sócio e conhecendo mais sobre o nosso funcionamento enquanto instituição. Dando prosseguimento, eu passo a palavra para o expediente da tesouraria com o companheiro Neto Carvalho. Bom dia, presidente. Bom dia, companheiros. Bom dia, nobres convidados. Destaco aqui a pessoa do palestrante, Boa Ricardo noite, né, Alage e Kleber de Deus, que são meus colegas lá da Universidade Federal do Piauí, especificamente do CCHL. Sejam bem-vindos e boa sorte. Bom, com relação ao expediente da tesouraria, eu continuo aí conclamando aos colegas que, nesse momento de pandemia, como nós temos a mensalidade reduzida, continue contactando aí com o efetivo o nosso companheiro Henrique, que está fazendo o levantamento das mensalidades, atualizando, está mandando mensagem para cada um, que continue atualizando, aproveitar esse momento de mensalidade reduzida para a gente atualizar a nossa situação. Muito obrigado aí, espero que no final todos saiam vencedores. Valeu. Muito obrigado, companheiro Neto Carvalho. Ato contínuo, passo a palavra ao companheiro Samuel Gonçalves para o expediente da secretaria. Boa noite, companheiros. Me escutam? Sim. Ótimo. Companheiros, há poucos instantes foi decidido no Conselho Diretor a realização da nossa posse no dia 1º de julho. A gente vai explicar com mais detalhes no grupo a partir de amanhã como será essa posse. Hoje eu farei apenas o anúncio da nossa diretoria da gestão 2020-2021 do nosso Rotary Clube Teresina Piçarra, tá? Então, seria eu o presidente, Samuel Gonçalves, o vice-presidente, nosso protocolo hoje, Ricardo Dias, que também será o presidente de 2021-22, o secretário, Ricardo Rezende, que já será o nosso presidente de 2022-2023, nosso segundo secretário, Vinícius Dantas, eu não estou vendo todo mundo aqui, não sei se ele está aí. Nosso tesoureiro será o Raimundo Neto Carvalho, que acabou de falar. O segundo tesoureiro, nosso Marcelo Tapiti, que eu sei que está aí presente.
Nosso diretor de protocolo, Celso Pires, e nosso segundo diretor de protocolo, Vitor Campelo. Eu retorno a palavra ao presidente. Muito obrigado, companheiro Samuel, pela participação e quero parabenizá-lo pela escolha da sua diretoria. Todos nós conhecemos os companheiros, o valor de todos eles. Então, desejo mais uma vez, nesse momento, que a sua gestão seja coroada de êxito, né? Nós teremos novas oportunidades para desejar oficialmente e, sobretudo, na sua posse. Então, obrigado, presidente. Eu queria também, nesse momento, chamar o companheiro Wilson Gondim, que quer, antes de convidar o palestrante, ele quer dar uma notícia muito importante para o nosso clube com relação a uma intercambista. Companheiro Gondim, meu padrinho, a palavra é sua. Boa noite a todos, boa noite, presidente, boa noite, companheiros, nossos convidados, palestrantes. Companheiros, vou tentar ser o mais breve possível, mas vamos lá. Como todos sabem, nosso programa de intercâmbio é um dos pontos altos do nosso clube. E dentro do programa de intercâmbio, a gente aprovou, e o clube é patrocinador, de uma intercambista venezuelana, que é a Karen. A nossa intercambista venezuelana, ela veio como uma ajuda, né, para aquele país que está sofrendo tanto e não tem contrapartida. Obviamente que não tinha ninguém daqui querendo ir para a Venezuela, então ela veio mesmo patrocinada pelo nosso clube. Ela ficou 6 meses na casa do companheiro Ricardo Rezende, que é um gigante também nesse programa de intercâmbio, e ela teria que ficar mais 6 meses na casa do companheiro Cordão. Eis que surge o companheiro Heraldo e se propõe a recebê-la por esses 6 meses. E 5 meses. E assim o fez. A intercambista Karen, ela estava com a passagem dela para retorno à Venezuela marcada para o dia 15 de junho. O visto dela no Brasil vence dia 30 de junho. Todos os nossos intercambistas deste ano rotário regressaram para seus países. A intercambista Karen não retornou. Quando ela pensou em retornar, a fronteira do Brasil com a Venezuela já estava fechada e a chance que ela tinha era de ir para a Colômbia e da Colômbia voar para a Venezuela. Também a Colômbia fechou com a Venezuela. A mãe da intercambista Karen estava nos Estados Unidos e também ficou impedida de sair dos Estados Unidos. Se pensou, não, então ela vai para os Estados Unidos. Quando ela pensou em ir para os Estados Unidos fechou também a fronteira com o Brasil. O impasse é o seguinte, visto vencendo, o companheiro Heraldo, que eu vou abrir aqui um parênteses, que eu acho que o clube, e aí o presidente Cláudio já fez tudo o que podia, a gestão já está no final, e aí eu vou pedir depois ao companheiro Samuel que olhe bem direitinho a questão do companheiro Heraldo, e aqui são palavras minhas e falei ela aí bem breve, sem querer criar nenhum tumulto, nem nenhuma desavença. O companheiro Heraldo foi presidente, foi um grande presidente, o companheiro Heraldo patrocinou recebeu vários intercambistas, enviou filho, recebeu sem contrapartida. E o companheiro Heraldo, só para situar vocês, ele tentou enviar a filha no intercâmbio e eu acho que não foi bem conduzido. Tudo bem, tem as regras lá, ela foi cortada. E a vaga que sobrou para ela foi para a Índia. O companheiro Heraldo, calado, disse, não, ela não vai, eu não vou enviar para a Índia no meio de uma pandemia, um país lá de terceiro mundo, e ainda um país que tem um caso muito recorrente de estupro de mulheres. E o companheiro Heraldo ainda foi taxado como que não foi mal conduzido, disse que ele estava errado, que ele tinha que mandar a filha para a Índia. Outro constrangimento. Passado isso, o companheiro Heraldo recebeu a intercambista Karen. E esse problema foi vindo, e ninguém resolvia, porque o companheiro Heraldo, ele não vai poder ficar com ela depois do dia 15 de junho, porque a esposa do Heraldo vai a Brasília, ele não tem como ficar com a menina. Bem, o presidente Cláudio me acionou, a gente entrou em campo, Ricardo Rezende, grande, me acionou,
O presidente sabe o tanto que a gente lutou. O certo é que a gente hoje tem uma solução. Eu liguei para um cliente meu e grande amigo, que muitos aqui conhecem, que é o Coronel Alípio. Eu já vinha falando para ele receber uma intercambista, ele gostou da ideia. E quando eu falei do caso específico, o Alípio pegou e disse: Wilson, eu vou só falar com a minha esposa. E ele acabou de me mandar uma mensagem há poucas horas, dizendo que falou com o Heraldo, falou com a esposa, ela vai ficar com o Alípio, e ele disse mais, ela fica lá enquanto ela quiser, enquanto for necessário, se 2, se 3, se 4 meses. O problema do visto, o Cordão me disse que os chairmans têm um contato aí no Ministério das Relações Exteriores, de que eles são atentos a esse problema de fechamento de fronteira e vamos conseguir a prorrogação do visto. Então, eu queria agradecer ao presidente Cláudio pelo apoio, pela força que ele deu para a gente chegar a essa conclusão. Apresentar ao companheiro Ricardo também, que junto comigo a gente construiu isso. Queria que depois o clube agradecesse ao Coronel Alípio por estar fazendo isso sem querer nada em troca. E queria que o clube, e aí não vou fazer isso com o companheiro Cláudio, mas eu queria que o companheiro Samuel intervisse para na próxima gestão ver o companheiro Heraldo para que ele possa se sentir acolhido quanto a essa questão do intercâmbio que eu acho que não foi bem conduzida. Então era isso, presidente. Parabéns, dessas explicações para o clube e o problema está resolvido. Dia 9 de junho, ela já vai para a casa do Alípio, o Alípio vai pegá-la. Está feliz a intercambista, está feliz a mãe da intercambista nos Estados Unidos, está feliz o Heraldo e estou feliz eu também. Um abraço a todos. Obrigado, companheiro Gondim, meu padrinho. Eu tratei desse assunto com você, me preocupou bastante pelo caso em si e pelo nosso companheiro Heraldo. Já conversei com ele agora à noite, está muito satisfeito, tudo resolvido. E já na próxima reunião ele voltará ao nosso convívio aqui sem nenhum problema e está tudo certo. Então, agradeço muito a sua participação, companheiro Ricardo Rezende. Então, todos nós trabalhamos nesse sentido e conseguimos, com o companheiro Samuel Gonçalves também, nós conversamos com o próximo presidente. E esse é o nosso clube, é o clube Rotary Pissarra. Se o nosso clube não fosse assim, eu não estaria vivo há 41 anos e crescendo. Então, isso é muito importante, justamente porque nos momentos difíceis a gente consegue as soluções e as soluções vêm até mais rápido do que a gente espera. Então, falando em rápido, né, já que a nossa reunião começou atrasada, mas já teve companheirismo prévio, eu vou passar a palavra ao companheiro Ricardo Dias para anunciar, com muita honra, com muito prazer, o nosso palestrante, indicação do companheiro Rodrigo Alágio, professor doutor Ricardo Alágio. Bom, está aberto aí o microfone, estão me ouvindo? Bom, vou fazer aqui um breve resumo aqui do currículo do Dr. Ricardo Alágio. Ricardo Alágio nasceu em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, tendo se radicado em Teresina aos 10 anos de idade, quando estudou no Colégio Diocesano durante todo o período do ensino, então chamado ginasial e científico. É formado em Engenharia Civil e Ciências Econômicas, essa última pela USP. Professor concursado do Departamento de Economia da USP desde 1984, meu colega de USP, né? Possui mestrado e doutorado em Ciências Políticas pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, além de professor da cadeira de Economia Brasileira, é também professor do mestrado em Ciências Políticas e do mestrado de Gestão Pública daquela instituição. Desde 2010 é diretor da editora da USP, EDUFP, e recebeu a medalha do Pacificador, mais importante comenda do Exército Nacional, pelo estudo sobre a engenharia militar brasileira. Também recebeu o prêmio da Fundação Fulbright e da Embaixada Americana pela melhor tese sobre as relações Estados Unidos-Brasil. E recebeu o prêmio Jabuti como editor do livro Ritmo Espontâneo, de John Kennedy Eugênio. Retorno a palavra ao presidente. Então, companheiros, sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao nosso palestrante, como eu disse, com muita honra, assim o faço, e convido
o professor doutor Ricardo Alágio para a palestra, cujo tema se refere ao PIB do Piauí e as perspectivas econômicas pós-pandemia. Professor doutor Ricardo Alágio, a palavra é sua. Peço só aos companheiros que estão com o microfone ligado para desligar, por gentileza. Eu acho que o Ricardo está sem som novamente. Opa, peraí, cadê o som do homem? Tá ouvindo, companheiro Ricardo? O amigo Ricardo? Eu tô vendo que você está falando que está ouvindo, mas nós não estamos lhe ouvindo. Ainda não. O microfone dele está desativado. O microfone dele está ativado, é só questão de altura, tá? Ricardo, então é lá lá embaixo no mute, a setinha para cima. Aí tem as opções, a última é as settings. Aí, ó, debaixo aí da função do microfone, tem esse automatically, adjust volume. Você pode desligar ela e fazer manual, botar no volume máximo. Eu vou lhe ligar aqui, Ricardo. Não, assim, pode ser, só um mãozinho. Tinha dado certo, rapaz. Agora tá o número do sumiu. Tá. Companheiro Fábio, você não quer fazer tradução simultânea, não? Ele vai dizendo e você vai. Dando a interpretação. É. Não pode ser fake, né? A tradução. Eu tô com medo, na hora dele falar mal do Bolsonaro, você não dizer a verdade, entendeu? Porque aí, afinal de contas, é questão de país. Rapaz, o nome do homem. Passando. Ah, eu liguei foi do teu, amor. Me dá aí teu telefone. Pai do céu, cadê aqui o botão de ligar? Cartão com pai. Meu Deus, tá fazendo aqui. Liga aí pra ele, não. Cara, você não atendeu? Alô? Não tá atendido, não? Tá chamando. Chamando, ligado. Tu tava ligando? Oi, Ricardo. Alô?
Tô ligando aqui para ele. Gilberto, me arruma uma castanha dessa daí só enquanto eu como. Obrigado. Tá funcionando, cara. Como é que tá funcionando aqui? Cadê o vinho, Gilberto? Gilberto só come castanha da dona Sabida. Por isso é que ele é sabido desse jeito também. Eu tomei ivermectina 7 dias atrás, tem que esperar mais 7 para começar a beber. Gilberto, essa proibição é para tudo, né? Tem que tomar toda semana, viu, Gilberto? Não adianta, não. Gilberto, essa proibição é só para bebida ou é para tudo? Pois então, bebida. Porque você está em estado. Mas aí não tem dificuldade, não. Como é que a gente fez? Mas vamos entrar de novo. Você sai do Zoom, você tem um botãozinho lá. Fábio, o homem já saiu e entrou umas 4 vezes. Ele está dizendo que está instável a internet dele. Mas aí, Ricardo, olha, você entrando e aceitando Join with Video e Join with Audio, a gente vai ter ao menos enquanto você, aquele momento no início ali, entendeu? Você entra, não fica bom, porque só se eu botar o teu microfone aqui no meu microfone, o celular, mas se você participar, acho que falou, né? Você pronto, você nesse momento pronto, mas aí você está pronto, mas olha, vamos botar o nosso anfitrião já viu que você saiu e entrou algumas vezes. Vamos devagarinho. Saia dá o botãozinho lá livre para sair. Mas aí pelo menos você fala pelo tempo que tiver. Rapaz, o Wellington um dia soube que ia falar do PIB do Piauí, mas eu vou cortar esse negócio aí. Você está dentro ou fora do Zoom agora? Você está vendo as pessoas? Ele está entrando, Fábio. Pronto, você está entrando. Aí você aceita o with video, join with video, e depois join with audio. É o botãozinho azul, é no azulzinho. Pronto, aí você vai entrar, devagarinho, aperta um botão, espera dar assim 3 segundos, aí aperta o outro. Só quem vai estar conosco na live nessa terça-feira, 22h15, do Gente Negócios da Rede. Eu não estou ouvindo, eu só estou ouvindo no celular, não estou ouvindo aqui no programa. Você está ouvindo a gente? Pronto. Pois então, aí a gente, lá naquele botão do microfone, ali que estão todas as opções do microfone. É naquele menu que nós vamos fazer funcionar. Não, o vídeo... Oh, pera aí, estava funcionando, aí você desligou. O vídeo estava bom. Não se preocupe com o vídeo, não. O vídeo está ok. Ligue, é porque agora está desligado. Aí tem que ligar o vídeo. Não se preocupe com o vídeo está sempre ok. Pelo host, né? Pronto. Pois eu vou pedir aqui para ligar o vídeo do amigo Ricardo, o nosso anfitrião. Não sei se... E o microfone. O anfitrião, Ricardo, ele pode lhe sugerir para você aceitar o áudio e o vídeo. Aí você... Pronto, o vídeo entrou. Agora é o áudio.
Fábio, o anfitrião é o Mário Roberto, tá? Ok. Tá congelado o seu vídeo, por enquanto. Peraí, que tá congelado, é como se a internet sua vai já atualizar. Na hora que ela atualizar, aí vai se A mexer. imagem dele tá preta. A imagem tá preta. Para mim, ela tá congelada. Ela tá até o rosto dele, mas está congelada. É como se a internet tivesse dado uma queda. Não, para mim tá tudo preto. Pronto. Só tá aparecendo o nome dele. Pronto, mas... Não, mas aí, Ricardo, tenha calma, que vai dar certo. Pronto, ficou preto. Porque naquela... Olha, voltou. Então, calma, vai dar certo. Vamos pensar positivo, que quando o negócio está positivo, dá mais certo. Não, ainda não. Só estou lhe ouvindo no microfone. Só estou lhe ouvindo no telefone. Áudio e vídeo aberto, só falta regular a altura do microfone. O vídeo deu uma congelada aqui para mim. O vídeo do Ricardo deu uma congelada. É como se o sinal da internet dele lá estivesse oscilando. E aí ela... Isso, aí perde o sinal. Aí daqui a pouco o sinal volta. Aí quando o sinal volta... Presidente, vou fazer uma sugestão. Pronto. Aí quando Talvez atualiza... seja melhor colocar para a próxima reunião. Para que todo mundo fique bem descansado, bem... Estou pensando até no nosso palestrante também. Mas é só uma sugestão. Nós estamos aqui, eu vou ligar aqui o Viva Voz. O Ricardo está ouvindo agora o que a gente está falando. Viu, Ricardo? Está ouvindo a gente? Pronto. O Ricardo, ele realmente está com essa dificuldade. E aí o companheiro Wilson Gondim acabou de sugerir da gente se programar para fazer essa reunião com essa palestra na próxima reunião. Vocês ouviram o amigo Ricardo? Ouvimos. Concordou, né, o palestrante, professor Ricardo? É melhor, né? Não, porque a internet está instável, né? Aqui é a internet, cara, não está prestando. Está parecendo que eu tendo, sua internet está instável. A gente faz os testes bem antes, né, Rodrigo? Ajuda aí, o Mário Roberto ajuda. Libera o áudio do Rodrigo. Queria ouvir a opinião do Rodrigo, se o presidente deixasse, né, presidente? O que você acha? Companheiro Rodrigo Alávio, o senhor que nosso companheiro convidou, o que é que você acha? Tem que liberar o áudio aí, Rodrigo. Abre o microfone. Traz ele aqui, eu trago ele aqui para casa na semana que vem e preparo aqui na tela no computador para ele. Você concorda, Rodrigo, que é o melhor para o palestrante também? Sem dúvida, o melhor. Está tarde também, todo mundo cansado. Pois pronto. Pois, companheiros, fica resolvido assim. Agradeço a presença de todos. E aí também a sugestão do companheiro Wilson Gondim. Você ouviu, Ricardo? Também do companheiro Fábio, companheiro Rodrigo Alávio. E a compreensão do nosso professor, doutor Ricardo Alávio, e dos nossos convidados, que já estão de antemão convidados também para a próxima reunião na outra semana, no dia 10 de junho. Então, eu abro a palavra agora aos companheiros que desejam... A gente faz um teste antes, entendeu? Isso. Você vem aqui para casa, Ricardo. A gente faz aqui em casa a reunião. Pronto, que aí já está testado. Eu posso dar uma sugestão, companheiros? Pode falar, companheiro. Aproveitar que o professor Márcio Braz está com a gente, que ele fale 10, 15 minutinhos no máximo aí sobre a economia, o que ele está achando desses pacotes do governo para ajudar as empresas, que eu tenho acompanhado ele aí em algum grupo, sobre isso aí, se ele concordar também, é lógico. Aqui é que nem Faustão, quem sabe faz ao vivo. Te vira, Márcio. É possível, Márcio? Sem Falar problema. um pouco? Vocês estão me ouvindo? Eu não estou mais me vendo aqui na... Está perfeito. Estou ouvindo perfeito. Pois, companheiros, vamos fazer assim. Vamos acatar a sugestão do companheiro Zé Ricardo. Podemos conversar um pouco. Pronto, e vamos desligar o microfone e deixar o nosso convidado Márcio, que vai conversar um pouco com a gente sobre esse momento que nós estamos passando. Márcio, fique à vontade, por favor.
Perfeito. Você... Pronto. Bom, gente, realmente eu não havia preparado absolutamente nada. Estava aqui para ver o Ricardo falar, mas aí você fica à vontade. eu tenho procurado acompanhar os fatos. Estou, inclusive, montando um banco de dados aqui para monitorar mensalmente o comportamento da economia brasileira daqui para frente. Quem trabalha com a ciência econômica tem a incerteza como um elemento permanente. Nós tomamos uma decisão hoje, baseado na situação de hoje e na situação passada, e procurando construir um cenário futuro. Mas a realidade vai mudando todo dia e as medidas econômicas só têm efeito algum tempo depois. O que a gente precisa considerar nesse momento? O que está marcando, na minha opinião, esse primeiro momento? É o fato de que a economia brasileira já vinha em crise desde 2014. Então, nós já vínhamos num processo já caracterizado como de recessão econômica, com indicadores negativos de PIB, com taxa de desemprego crescente, e o Ministério da Economia tentando implementar um modelo de crescimento econômico que fosse puxado não mais pelo Estado, mas puxado pelo setor privado, no primeiro ano de mandato. Fizemos a reforma da Previdência e, pouco tempo depois, no início de segundo ano de mandato, quando se esperava que as medidas econômicas tomadas no ano passado começassem a surtir efeito já esse ano, somos atingidos pela economia e o modelo econômico brasileiro, o modelo de gestão da economia, precisa dar uma guinada geral. Sair de um modelo onde o crescimento seria puxado pelo setor privado para um modelo onde o Estado tem que garantir o mínimo de condições de vida para a população. Para que se tenha uma ideia, as estimativas são de que a gente já tenha gasto na pandemia 1/10 do que estava previsto para ser economizado com a reforma da Previdência durante 10 anos. Isso é terrível, porque o governo está tendo... Existem mais de 50 milhões de brasileiros recebendo auxílio emergencial. No país tem 212 milhões de habitantes. Se você tira quem não tem direito ao benefício emergencial, você vai ver que esse número é assustador. Temos uma economia com uma estrutura já profundamente injusta. E a paralisação das atividades econômicas, que foi uma medida necessária pelo enfrentamento ao problema sanitário, vai atingir mais duramente os pequenos, as micro e pequenas empresas. E isso pode resultar num processo brutal de concentração de renda e riqueza numa economia que já é injusta, que já tem uma estrutura bastante injusta. O cenário que se desenha pela frente é, a partir dessa situação, um cenário de endividamento dos gastos, de endividamento crescente do setor público, e isso pode redundar mais tarde, num segundo momento, em inflação. Existem estimativas de queda do PIB de entre 5,5% a algumas estatísticas mais preocupantes apontam para 8%. Então, a perspectiva é que a gente fique aí com um crescimento negativo do PIB esse ano
entre 5,5%, menos 5,5% e menos 8%. E esse número significa em torno de 6 milhões de desempregados até dezembro. Acrescentados ao estoque de 12 milhões que nós já temos, nós vamos chegar ao final do ano em torno de 18 milhões de desempregados no país. As empresas completamente desprovidas de capital de giro. Estamos trabalhando hoje de manhã, eu estava olhando esse banco de dados que eu estou montando e vi aqui que nós já estamos com uma taxa de ociosidade na indústria se aproximando dos 70%. No mesmo mês do ano passado, era 59%. Quando as empresas forem autorizadas a funcionar novamente, nós vamos retornar com uma demanda lá embaixo. Então, o setor produtivo brasileiro vai ter que trabalhar com uma capacidade, com um nível de utilização da capacidade instalada muito baixo. Isso implica numa proporção completamente inadequada entre custo fixo e custo operacional para as empresas. Implica em taxa de rentabilidade muito menor. Num cenário pessimista, desemprego com inflação e recessão é o caos. É o caos. Nós vamos ter que adotar medidas econômicas de apoio às empresas para que elas cresçam sem necessidade de novos investimentos, ou seja, que cresçam em cima dessa capacidade já instalada, certo? No momento em que vamos ter que combater a perspectiva de uma inflação futura, porque o governo só pode financiar seus gastos de três formas. A arrecadação tributária, que não pode ser maior do que a que já está. Lançando, se endividando com o lançamento de títulos. Os grandes fundos de investimento estão fugindo do país por causa da incerteza da economia. Então, a tendência é que os títulos da dívida pública, que é um instrumento de financiamento do setor público muito usado nos últimos anos, sejam desvalorizados e a gente perca a possibilidade disso. Qual é o outro caminho que tem? É a emissão de moeda, que significa inflação. Os economistas brasileiros têm uma experiência muito grande de lidar com inflação, de lidar com recessão e de lidar com déficit fiscal. Aprendemos isso na década de 80, passamos 10 anos tentando combater a inflação, 20 e tantos planos de estabilização monetária, até que conseguimos estabilizar a economia com o plano real. E de lá para cá aprendemos com isso a fazer diagnóstico de inflação. Então, eu acho que nossos economistas são preparados para enfrentar esse problema. Durante a primeira década desse século, nós aprendemos a lidar com déficit fiscal. Então, não acho que teremos grande problema com isso. Mas não temos muita experiência em apoio à microeconomia. Por que eu digo que não temos muita experiência em apoio à microeconomia, ao enfrentamento de problemas microeconômicos?
Porque na época de crescimento da economia, aqui no Brasil, na época do milagre econômico, nossa economia tinha um modelo keynesiano e tinha todo um aparato internacional montado também sob a inspiração de Keynes depois da Guerra Mundial, que dava suporte ao crescimento econômico brasileiro. Eu, inclusive, queria muito conversar sobre isso hoje com o Ricardo, porque o Ricardo estudou muito essa questão. Hoje em dia, a situação é diferente. Tínhamos também, naquele período, os Estados Unidos, que ficou conhecido na literatura econômica como o ciclo de ouro do capitalismo, que é o período que vai desde o final da Segunda Guerra Mundial até a década de 70, final da década de 70, onde a economia mundial teve suas maiores taxas de crescimento econômico da história. Tínhamos os Estados Unidos bancando a economia mundial. No governo do Nixon, quando o Nixon acabou com o padrão ouro, quando o Nixon disse que o dólar não era mais lastreado em ouro, esse modelo de sustentação que dava apoio internacional ao crescimento econômico começou a ruir. Então, hoje nós vamos ter que sair da crise através de um modelo econômico de inspiração keynesiana, sem um modelo internacional, sem uma estrutura internacional de apoio para isso. A economia norte-americana também está destruída. Mas lá eles são acostumados a enfrentar problemas microeconômicos, porque eles vivem entrando em guerra. Então, eles sabem muito bem como é que você sai de uma economia de guerra, como nós estamos vivendo aqui no Brasil, para uma economia puxada pelo setor privado. Nós não sabemos. Isso é o fato que me preocupa. Então, eu acredito que nós vamos levar, enquanto alguns achavam que nós retornaríamos ao nível de PIB de 2014 em 2024, a partir disso, expectativas formadas no ano passado, eu não acredito mais que a gente volte em 2024. Eu acho que a gente vai ter aí pelo menos uns 8 anos de crescimento econômico num ritmo bem lento e vamos enfrentar um período de muita dificuldade para sair dessa situação. Para mim, o cenário que se desenha do futuro próximo é esse. É de um problema muito sério do ponto de vista econômico, sem que a gente saiba, que a gente tenha experiência de ter mecanismos eficientes de apoio às empresas. Todos vocês aí estão vendo o seguinte, que medidas econômicas, programas de crédito que foram criados há 1 mês, 2 meses atrás, ainda não entraram em operação porque ainda não conseguiram regulamentar esses programas. Então, todos vocês estão vendo as dificuldades que as empresas estão tendo de acesso ao crédito. Nós temos programas excelentes, a taxas bastante atrativas no Banco do Nordeste, mas a dificuldade de acesso é grande. A Febraban divulgou uma pesquisa na semana passada que mostrava que apenas 8%, por volta de 8%, não me recordo exatamente o número, mas era aproximadamente isso, do crédito concedido no Brasil nesses 3 meses de crise, foi absorvido pelas micro e pequenas empresas. A maior parte do crédito foi absorvido pelas grandes.
E são as pequenas que estão tendo problema. Muita loja de shopping vai fechar. Muita microempresa de bairro vai fechar. E isso significa maior demanda em cima dos serviços sociais do governo, dos programas assistencialistas. Então, o cenário de curto prazo que eu estou enxergando é basicamente esse. Tenho dito, sempre nas reuniões em que eu tenho participado, ontem mesmo tivemos uma com um grupo de empresários aqui, donos de restaurantes, com um gerente do Banco do Nordeste, para que ele explicasse quais são os mecanismos, os programas de crédito que o Banco do Nordeste tem. E eu falei isso que eu venho repetindo sempre. Vamos procurar antecipar o máximo possível a solução dos problemas que a gente sabe que vão aparecer. Todos nós sabemos quais são os problemas que vão surgir. Precisamos antecipar a discussão sobre as alternativas de solução para esses problemas, porque se a gente deixar para discutir isso quando os problemas surgirem, o sofrimento vai ser muito mais intenso e prolongado. É o que está acontecendo agora com o acesso ao crédito. Crédito para socorrer as empresas tem. Agora, o problema é a dificuldade de acesso ao crédito. O sistema financeiro nacional é muito rígido, como de resto o sistema financeiro de todo mundo. Nós temos problemas que são resolvidos a nível de banco, outros precisam ser resolvidos a nível do Banco Central, outros do Conselho Monetário Nacional e outros precisam de própria mudança na legislação que tem que ser aprovada pelo Congresso. Então, isso tem dificultado bastante aquela medida provisória que saiu assegurando 16 bilhões de dólares para a criação de um fundo de aval para socorrer os microempresários. Está aí. Ainda não terminou a regulamentação dela. Se a gente deixar para discutir os problemas que a gente sabe que vão acontecer quando eles se manifestarem, nós vamos repetir a cena atual dos mecanismos de apoio estarem criados, mas não poderem ser implementados porque os mecanismos de acesso não estão regulamentados ainda. Então, eu também não quero cansar vocês, nem deixar muito preocupado, vamos sair disso sim, só que o sofrimento vai exigir um sacrifício grande, mas quanto mais a gente antecipar a discussão sobre esses problemas, mais rápido nós vamos conseguir sair e menor vai ser o sofrimento. Agora que vem problema, eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Tá? Então, desculpe, eu não estou com dados aqui para mostrar para vocês, e outra oportunidade a gente pode fazer isso. Eu queria muito conversar com o Ricardo, mas na semana que vem eu tenho certeza absoluta que o Ricardo vai fazer uma exposição muito mais rica, detalhada e mostrando os dados do que o que eu estou podendo fazer aqui agora, porque fui pego de surpresa sem preparar absolutamente nada. Se algum de vocês quiser fazer algum questionamento, sem problema nenhum, estou à disposição aqui para ouvir. Tá? Agora eu queria mais ouvir vocês. Obrigado, Márcio, pela sua participação. Se você tivesse preparado, então imagine, né, como é que ia ser. Então, você mostrou realmente que está estudando o tema, né? Veio preparado para conversar com o professor Ricardo e para trocar ideias, para contribuir com a nossa reunião e, sobretudo, para que a gente amplie, modifique, quem sabe, alguma visão sobre o tema. Eu queria perguntar aos companheiros se tem algum companheiro que queira se manifestar. Eu vi que o companheiro Arão quer se manifestar. Presidente, eu gostaria de falar primeiro. Para primeiro agradecer ao Márcio pela explanação breve, mas muito brilhante,
e pedir desculpa por ter lhe botado numa boca quente dessa, mas eu fiz porque eu tinha certeza da sua capacidade de falar de improviso. Eu conheço há mais de uma década e conheço todo o seu trabalho. Já tive a oportunidade de trabalhar com você em alguns projetos, em outras firmas que eu trabalhei. Desde já lhe agradeço pela sua explanação. Muito obrigado aí. Obrigado pelo carinho, Zé Ricardo. Antes de passar o companheiro Arão, o companheiro JJ tinha falado no início que queria se manifestar. Ele está conectado? Companheiro JJ? Estou vendo que sim, não sei se ele está nos ouvindo. Companheiro JJ, se você estiver aí, pode falar. Libera o microfone dele, companheiro. Estou com esse controle aqui, companheiro. Ele pode liberar lá e falar. Não sei se tem alguém com ele. É o Mário que tem que liberar. Saiu aqui, né? O Mário acho que saiu aqui. Né? Não, tô aqui. Liberar para quem? JJ. JJ. Liberado, JJ. Então, consequentemente, eu quero simplesmente que ele abordasse aí sobre as pequenas ou médias empresas, porque eu ouvi uma palestra de Roberto Campos Neto, e do qual também eu tenho aquele livro A Lanterna na Polpa, do avô dele, e fico muito entusiasmado com esse aspecto econômico. Eu queria simplesmente que ele desse mais ou menos uma noção sobre essas pequenas empresas e também sobre o aspecto de que o dinheiro circulante não há assim mais possibilidade, porque é um problema muito sério de corrupção, inclusive em dinheiro que fica guardado em apartamentos, com a corrupção que é generalizada, e também até mesmo estufamento de imóveis cheio de dinheiro de corrupção, e que eles vão justamente instituir uma moeda de cartão. Gostaria simplesmente que ele abordasse sobre esse aspecto. E boa noite, muito obrigado. JJ, como eu disse, as micro e pequenas empresas vão ser as mais atingidas, porque elas têm reservas menores, elas aguentam ficar menos tempo paralisadas. Vejam só uma coisa, vou citar aqui só um exemplo. As empresas que aderiram àquele programa de suspensão dos contratos de trabalho, mas que ficaram proibidas de demitir 90 dias, até 90 dias, depois de encerrado o prazo de suspensão do trabalho. Essas empresas vão voltar agora tendo que pagar sua folha de pagamento completa. Mas e a demanda delas? Vai permitir isso? Muitas empresas não vão suportar. O capital de giro, eu recebo todo dia no meu escritório 8, 10 telefonemas de microempresário, daquele empresário pequenininho mesmo, desesperado. Então, esse vai sofrer muito. O índice de fechamento de pequenas empresas no país vai se elevar bastante nos próximos meses. Eu tenho dados aqui para dar para vocês, mas isso é uma coisa que todo mundo tem como certeza. Quanto à questão do dinheiro circulante, esse é outro aspecto que dá. Quando eu me refiro a dinheiro circulante, eu estou me referindo ao aspecto que o JJ falou. Porque dinheiro circulante é a quantidade de papel moeda que existe circulando na economia. O Banco Central, a semana passada, pediu à Casa da Moeda que emitisse mais 10 bilhões de reais. Emitido em papel moeda para colocar em circulação, para circular. Mas no conceito que o JJ falou, que é ligado mais ao aspecto político, isso é outra coisa que me preocupa tremendamente, porque dificulta a solução
dos problemas. Desde a campanha presidencial, que a sociedade brasileira vem dicotomizada. Outro dia eu estava conversando com o professor Kleber de Deus, que está hoje indo aí, e dizendo para ele o seguinte, que nós estamos vivendo um momento em que a razão se divorciou completamente do processo decisório. É lamentável. O que é a razão do que eu estou me referindo? Qual é o conceito de razão? É aquele instrumento que permite que a gente forme a nossa opinião. E ele é formado pela experiência de vida, pelo conhecimento técnico, pelo conhecimento científico, pela vivência que nós temos, pelo ambiente em que nós vivemos. Mas não é isso que está acontecendo no momento atual. Não existe mais debate. Ou você é de extrema esquerda, ou você é de extrema direita. Ou você é fascista, ou você é comunista. Se você é a favor do Bolsonaro, você é a favor da cloroquina. Se você é contra o Bolsonaro, você é contra a cloroquina. Se você é a favor do Bolsonaro, você é contra o isolamento. Se você é contra o Bolsonaro, você é a favor do isolamento. Meu Deus do céu! Que processo de irracionalidade coletiva nós estamos construindo? Qual é a sociedade que vai resultar dessa irracionalidade coletiva? Alguém já parou para pensar? Eu estava dizendo há pouco que nós precisamos antecipar o debate sobre os problemas que a gente sabe que vão acontecer no futuro. Como é que nós vamos fazer isso nesse momento de irracionalidade? Esse debate não está acontecendo nem mesmo no meio acadêmico. Isso me assusta. Nós precisamos construir, já conversei, eu acho que isso uma vez também, com o Ezequias, que está aqui. Isso me preocupa tremendamente, porque vai dificultar a busca pela solução dos problemas que a gente sabe que vem. Nós precisamos debater isso. Agora, como debater isso no ambiente político que está criado nesse momento, eu, sinceramente, não sei como. Eu tenho tentado, não tenho conseguido. Eu peço a vocês que me ajudem. Vamos construir um ambiente de debate, um ambiente sadio de debate, porque se a gente não conseguir construir esse ambiente de debate, vai ser muito mais difícil encontrar solução para os problemas econômicos e o sofrimento da gente vai ser maior. Não sei se eu respondi ao JJ. Obrigado, professor Márcio. Passo a palavra ao companheiro Arão, pela ordem. Companheiros, boa noite. Queria primeiro parabenizar o Márcio e dizer que é uma satisfação tê-lo aqui conosco nessa reunião. Bom que também estará na próxima reunião. Era essa a minha manifestação. Muito obrigado, Arão. Obrigado, companheiro Arão. O companheiro Fábio Augusto. Boa noite, companheiros. Gostaria de parabenizar realmente o nosso amigo Márcio, convidado nosso companheiro Ezequias, que fez uma apresentação de improviso muito serena e analisando vários elementos que são pertinentes, avaliando várias facetas do problema. Parabenizar você pela sensibilidade de perceber todos esses movimentos, essas nuances, né, do problema que existe. Realmente essa questão essa dicotomia, dessa discussão, desse debate. E eu queria lhe dizer que realmente na minha opinião, o principal problema não é nem o debate em si, é quem está certo, quem está errado. Acho que isso aí faz parte, isso aí em algum momento nós vamos chegar nessa conclusão, não sei nem se essa conclusão existe,
Mas o que me parece que é mais importante do que isso é que haja o canal para que essa discussão ocorra de uma maneira tranquila, calma, sadia, que não descampe para agressões que atrapalham nos relacionamentos, famílias, amigos. Então, eu queria lhe dizer que aqui no Rotary Pissarra, vários companheiros, inclusive o Ezequias é um dos que vive falando dessa característica, que é um dos poucos grupos de WhatsApp que ele participa, que a gente consegue conversar e ter opiniões divergentes e não sair um dizendo que o cara é um genocida porque tem uma opinião diferente da sua, ou do outro lado você é um bandido corrupto, conivente com tudo de ruim que existe no Brasil e que tem ocorrido aí nesse período todo. Então, saudar ao nosso amigo Márcio e ao nosso Pissarra pelo canal plural que oferece para todos nós. E que se o Márcio ficar aí mais um pedacinho depois que acabar a parte mais formal da reunião, essa discussão aí pode crescer e a gente pode trocar mais ideias sobre essas opiniões todas aí. Muito obrigado. Eu fico com o maior prazer, Fábio. Agradeço as tuas palavras e fico com o maior prazer. Obrigado, companheiro Fábio, pela intervenção, também ao professor Márcio, pela ordem, o companheiro Ricardo Rezende. Professor Márcio, eu queria lhe parabenizar pela clareza das ideias e eu vou ser muito objetivo. É que nós temos um presidente que tem uma personalidade muito forte e ele disse que delegou tudo da economia para o ministro Guedes. Só que muitas vezes existe retração de posicionamento que ele adota. Então, eu já vi algum colega meu economista que trabalha mais com o mercado dizendo que o ambiente de negócios está contaminado pela questão política, que os investidores poderiam sair do Brasil porque eles acham que a gestão política da economia do Brasil não é racional, como o senhor falou. O que é que o senhor acha? Eu concordo plenamente com a opinião que o teu colega emitiu. Os grandes fundos de investimento, nós estamos perdendo a saída de capital externo, tanto caiu o investimento direto estrangeiro, como se deu uma saída de capitais do país maior do que a comum. E isso não se deve só ao problema da pandemia. Agora, eu não quero discutir se o modelo do Paulo Guedes estava certo ou se estava errado. Posso assegurar que omisso ele não foi. Omisso ele não foi. Só que ele teve que mudar de rumo de um momento para outro. Sabe? Como é que eu assumo um ministério e penso numa determinada política de condução da economia? Eu monto a minha equipe, lógico, com economistas que pensem dessa forma. Mas de um momento para o outro, em 2 meses, o diabo de um vírus tão pequenininho que ninguém vê, nem vê, chega, destrói a economia do país e eu tenho que mudar completamente a minha forma de pensar como conduzir a economia. Gente, isso não é fácil. O conflito, nós vivemos um momento político, talvez dos mais graves da história da República. Porque nós temos conflito entre os 3 poderes da República, nós temos conflitos entre as 3 esferas de governo, ou seja, federal, estadual e municipal, e temos também conflitos muito sérios intragovernamentais. E não temos, até agora,
pelo menos eu não vejo, ninguém apareceu como moderador. Nenhuma instituição, numa situação dessa, quem poderia funcionar como moderador? O judiciário? Mas está funcionando? Não. É parte do ambiente de conflito. É parte do ambiente de conflito. Então, é necessário que apareça um moderador, para que esses conflitos intragovernamentais entre os poderes e entre as esferas de governo não se aprofunde. Porque se eles se aprofundarem, nossa economia vai para o caos. Nós estamos importando modelos de movimentos de apoio a alguma tese. Hoje eu vi uma foto num portal dos cabas grandão vestido de preto, todos mascarados, com o punho cerrado para cima, e embaixo tinha a frase em defesa da democracia. Você defende a democracia se você entender que a minha razão, Ricardo, pode ser diferente da sua. Sem que necessariamente eu esteja errado ou que você esteja errado. O que nós precisamos é conversar para construir a razão coletiva a partir do consenso, do alinhamento de razões diferentes. Isso não está existindo no Brasil, isso contamina completamente o ambiente de negócios. O empresário não investe, nenhum de vocês, empresários que está aqui. O governo pode zerar a taxa de juros. E a resposta da economia não pode ser satisfatória. Porque estão com a decisão do empresário investir, ele leva em consideração tanto fatores como taxa de risco, como a perspectiva de futuro dele. Se ele não confiar no futuro do país, ele não vai investir, mesmo que a taxa seja zero. Tá? Eu não sei se eu respondi a tua colocação. Perfeito, respondeu sim. Eu acho que é como você falou, tem que ter tolerância e conversar, né? A política é isso, é arte de conversar com argumento. Obrigado. A democracia exige a inexistência de uma razão única. A democracia exige o debate entre razões diferentes. É o que nós não estamos conseguindo fazer nesse momento. Obrigado, companheiro Ricardo Rezende e ao professor Márcio. Eu queria também aqui aproveitar, já que o professor Kleber está aqui, ele é cientista político, se ele puder também tecer alguns comentários na visão dele, como é que essa interligação na esteira do que foi falado aqui, entre essa questão política e a questão econômica. Não sei se o professor Kleber está nos ouvindo aqui. Se ele pudesse também contribuir, seria uma honra para a gente. E aí a gente abriria para mais alguma questão e encerraria a nossa reunião. Estou, Cláudio. Boa noite. Eu ouvi a exposição breve do Márcio e concordo. A gente temos conversado bastante sobre essa questão. O que a gente vê é que, de fato, esse dilema, hoje é um dilema cooperativo, e o Márcio tocou nos pontos centrais, que ou se resolve essa questão da coordenação entre um plano federal, estadual e municipal, é o conflito federativo, e essa outra questão entre os poderes. O ponto central hoje é que nós entramos nesse falso dilema de economia versus saúde. E essas coisas estão intrinsecamente ligadas. Não dá para pensar
a cuidar da saúde sem dinheiro e cuidar da saúde sem economia. E esse debate tem polarizado todos os setores da sociedade e principalmente o campo político no Brasil e de estados como os nossos, que vamos assim dizer, são estados rentistas fundamentalmente. Estados como o nosso não têm capacidade alguma de enfrentar isso sem o apoio do governo federal. E todos esses elementos que o Márcio já fala, que o Márcio menciona, estão corroborando isso. E se tem um sistema tributário e fiscal extremamente burocratizado, esse é um dos dilemas que faz com que esses recursos não cheguem. E falta, aqui no meu entendimento, e eu creio que alguns de vocês até concordem com isso, o diálogo aqui no estado do Piauí, do governo estadual, da prefeitura, principalmente. Acho que é uma intransigência muito grande que vem da maneira como vão sendo conduzidas essas questões. E aí o setor empresarial, que de fato, peguei um dado da pesquisa do SEBRAE semana passada e dizia basicamente que 54% dos empregos formais no país são provenientes das pequenas e médias empresas. Como é que esse país vai, de uma hora para outra, resolver esse problema? É muito difícil e é um problema estrutural. E eu não sou tão otimista quanto o Márcio que isso possa ser solucionado, mesmo que se botar um patamar pequeno de crescimento de PIB. Eu acho que para 2030, pelo menos. Isso não será simples sem resolver esse dilema. E cada vez mais as discussões estão caminhando para um rumo que levará quase que inevitavelmente ao impasse. A discussão hoje entre o poder executivo e o poder judiciário está extremamente complicada e à beira, a meu modo de ver, do colapso institucional. Para mim, isso é uma questão de tempo, na leitura que eu venho fazendo. Não irá demorar, porque não há esse elemento moderador, como o Márcio já bem mencionou, e, principalmente, eu não vejo, assim, na sociedade, e aí é outro ponto, pessoas com essa capacidade de chegar e ser, vamos dizer assim, de manter um diálogo num tom diplomático com esses outros setores. Quer dizer, olha, chegou o momento, ou alguém cede, seja o poder executivo, seja o poder judiciário, para contornar esse problema. Porque isso saiu do plano institucional e foi para o pior plano possível, o plano da sociedade. Quando o povo está na rua, é um sintoma, de uma forma ou de outra, de que as coisas, de que o arranjo democrático, o arranjo institucional, o sistema político, em outras palavras, de um país, ele está com problemas seríssimos. E o povo está indo para a rua basicamente toda semana, de uma maneira mais temática por um lado, e agora está sendo coordenada por uma outra posição. E isso, consequentemente, vai trazer a questão. Já trouxe a questão econômica, eu acho que o Márcio, não é como vamos enfrentar a Márcio, nós já estamos dentro do problema. Tá? Não foram tomadas medidas, não foi pensado, até porque não se vivenciou isso com a questão externa, vamos dizer a questão externa, que eu chamo a questão da pandemia. Mas também nós não nos preparamos, basicamente, sequer, e o debate que vocês fazem, o setor empresarial, e que a gente acompanha, é essa questão da retomada, vamos dizer, gradual, lenta e segura, para usar um termo já consagrado, da retomada da economia. Isso vem sendo pensado timidamente no país. Vem sendo implementado, mas estados como o nosso, cidades como Teresina, isso vem ventilado de maneira muito, vamos dizer assim, superficial e de uma maneira bem impositiva. É o executivo que impõe e os outros setores têm que cumprir. Não há a perspectiva, não há a relação dialógica. Isso é o meu maior complicador. Então, a questão da economia ela vai ser a questão. Hoje, nós estamos nos deparando com esse tema, e se não pensarmos nisso de uma forma mesmo, alguém tem que bater em cima da mesa. Bom, acabou, não dá mais para nós ficarmos com essa brincadeira. Ou com essa brincadeira que é séria demais para o país. Temos que, de fato, buscar uma negociação para esse problema, porque o impacto será desastroso. E o Márcio, eu acho que é extremamente otimista, mas eu não vejo perspectivas no médio prazo, não, de jeito nenhum. Então, tentar ver como é que haverá esse encaminhamento
dessa discussão. Hoje é a única possibilidade que há, mas aí temos que achar quais os atores, aí, seja no meio empresarial, seja no executivo ou no legislativo, que, aliás, o legislativo nem existe nesse debate, um outro problema, né? Que deveria ser um órgão para o problema, mas nem existe nesse debate das relações, no momento, está completamente alijado, dada a sua insignificância histórica, e ele cada vez mais assume essa significância. Isso é muito ruim para o país. Não vejo, nesse momento, qualquer ator que venha com condições de tentar sequer buscar esse diálogo. Ok? Então, estou vendo um pouco por aí, e a gente pode, num momento subsequente, até marcar uma exposição para a gente conversar mais sobre esses dilemas federativos e entre os poderes que o Brasil vivencia. Obrigado. Obrigado, professor Kleber, pela sua manifestação e contribuiu também para a gente pensar os seus argumentos de cientista político, para a gente repensar também o nosso modelo, né? Na verdade, é bom a gente ter essa diferença de visão, embora é mais comum a gente ficar simpático, né, a uma visão mais otimista. Nosso cérebro é programado dessa forma, né, diante das grandes dificuldades que nós já passamos em razão da nossa evolução até chegarmos aqui, mas a visão mais pessimista ou até realista, né, dependendo do ponto de vista, é preciso também para a gente fazer essas ponderações. Espero que o melhor aconteça para todos nós. E eu pergunto aos companheiros se tem mais alguém que queira se manifestar. Creio que não. Então, eu agradeço a presença dos professores Márcio e do professor Kleber, professores Márcio e Kleber, por se disporem, né, a estar aqui com a gente. Eu sei que o tempo de todo mundo é valioso, mas nesse momento de pandemia é muito bom tê-los aqui com a gente e até esse horário, às 10h30 da noite. E o Clube Pissarra, mais uma vez, se reinventando, né, diante de uma dificuldade que nós tivemos com o nosso palestrante. O próprio clube já achou a solução, encontramos outros palestrantes aqui presentes e discutimos, de certa forma, a matéria. Então, companheiros, muito obrigado pela presença de todos, boa noite e declaro encerrada nossa 35ª reunião ordinária do Rotary Club Teresina Pissarra. Uma boa noite a todos. Boa noite. Parabéns, presidente. Obrigado, companheiro. Parabéns, Márcio, parabéns, Kleber. Boa noite, parabéns, presidente. Márcio, parabéns, Kleber. Boa noite. Vamos manter o companheirismo. Boa noite, presidente. Parabéns aí aos palestrantes. Peço só que encerre a gravação para a gente ficar em